Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o feriado aí de vocês? Tudo tranquilo? E aí, pronto para começar a olhar o mercado financeiro, dar uma procurar aquelas pechinchas para entrar e fazer um lucrinho, né? Principalmente no médio e longo prazo, tá bom? Para quem não me conhece, muito prazer, Joseph Alberto. Estou aqui compartilhando um pouquinho de estudos de mercado financeiro para vocês analisarem, observarem como é que está o mercado e tomarem as melhores decisões, tá bom? Mas antes de a gente começar os nossos estudos, se inscreva no nosso canal para quem não é inscrito, ativa aí o sininho de notificações e também entra no nosso grupo de WhatsApp, é o nosso grupo que a gente bate um papo, troca uma ideia, fala do estudo de uma maneira geral, para que o objetivo seja que você tome as melhores decisões, tá bom? Galera, mercado, vamos começar pelo mercado brasileiro? Então vamos lá. Falando de mercado brasileiro. Cara, o mercado brasileiro teve uma boa alta na semana passada, tá? Mas esta semana ele tá pequeno, tá devagarzinho, né? A semana foi curta, né? Pouca gente fez operações, então essa semana foi o mercado mais indefinido, mais devagar, sem contar também que ela subiu muito, né? A bolsa de valores subiu muito na semana retrasada, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês o índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, tá? Ele tá aqui para vocês. Como eu falei, ó, na semana retrasada, né, no finalzinho de abril, ele subiu bastante, né, subiu 3,93%, uma alta expressiva, rompeu a máxima do ano, que isso também é um dado muito importante, tá? E nessa semana ficou nesse candlezinho aqui maroto, que pode ser que venha uma correção, tá? Uma variação de 0,29, tá? Lembrando que aqui nós temos o nosso topo histórico e a gente espera que venha uma correção. O que a gente entende aqui, tá? Nós temos aqui um canal de alta do gráfico diário. Essa região aqui de branco é uma região de liquidez. Para quem não sabe o que é uma região de liquidez, é aonde possivelmente pode ter uma troca do dinheiro, tá? Os compradores começam a encerrar as posições e os vendedores eles entram em ação, tá? O que eu acho aqui, né, que a gente pode ter uma pequena correção nessa casa aqui dos 129 mil pontos, para que ele venha testar o topo histórico da casa dos 137 mil pontos. Tá? Isso não é uma regra, mas é possível que o mercado ele venha fazer uma correção, levando em consideração, olhando pelo gráfico diário, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta, tá? E fizemos esses dois candles aqui, que não pode dizer que é um candle de correção, tá bom? Então pode ser que ele venha mais aqui um pouquinho, venha falhar a compra e aí venha corrigir para patamares menores, tá? Com essa alta da bolsa, fica difícil entrarmos em compras, tá? Então a gente vai buscar ações que são boas, porém elas tiveram estão meio que descasadas da bolsa ou elas são contracíclicas. O que é contracíclica? Geralmente quando a bolsa sobe, essa ação está caindo, porque ela geralmente pode estar ligada ao dólar, tá bom? E aí, atendendo a pedidos, o pessoal falou aqui muito lá no grupo de VEG. Vamos olhar a VEG, como é que ficou? Olha só, VEG eu fiz até um pequeno vídeo falando desse movimento, tá? Porque VEG ela tá fazendo esse zigue-zague, ok? E a intenção é que ela comece a ficar interessante a partir dessa casa aqui dos 40 e 41. Vamos olhar? Olha só, tá fazendo esse zigue-zague aqui, ok? E eu já até marquei aqui, né? Mas isso aqui não é previsão, nada absurdo. Isso aqui são movimentos normais que uma ação faz, principalmente quando ela está muito alta, muito esticada, muito cara, tá? Se você olhar pelo gráfico semanal, VEG está vindo de uma longa perna de alta desde 2022. Ela 2022 subiu, fez esse movimento de correção e continuou subindo de novo. Então, quer dizer, é natural que ela venha fazer um movimento de correção, tá? E no caso aqui o balanço não agradou muito o pessoal, né? E fez um movimento forte de queda, né? Essa semana ela caiu 10,96. É uma queda considerável para uma empresa do porte da VEG, tá? Então eu acho que 40, 41 para baixo começa a ficar um ponto interessante de compra, tá? Para quem não sabe, VEG é uma empresa de motores elétricos.
tá? Ela exporta, ela fabrica, ela tem uma boa produção nessa área, é uma empresa bem tecnológica para nível de Brasil, então é uma empresa que tem um futuro. Tá? O ponto negativo dela é que para o pessoal que gosta de dividendos, ela paga muito pouco dividendo. Então a intenção de VEG é você tê-la como um projeto de longo prazo de valorização. Quem sabe lá no futuro, quando ela estiver mais consolidada, mais forte, mais robusta no mercado, ela comece a pagar dividendos, tá bom? Vamos voltar aqui aos estudos das ações brasileiras. VEG tá nesse patamar aí, tá? 40, 41 para baixo, a gente começa a pensar em compra. Vamos falar das nossas ações que eu falei semana passada? Vamos começar de Prio 3. Cara, Prio 3, tá? PetroRio. Quem entrou nessa região aqui, ó, se deu bem, tá? Teve até gente no grupo que perguntou dessa ação, eu dei como sugestão, e em um único dia conseguiu lucrar 8%. Então, parabéns aí pro pessoal que entrou, tá? É uma boa ação, uma boa empresa, tá? Um setor que está muito castigado, né? Um setor de petróleo, tem sofrido muita baixa, porque a cotação do petróleo tem caído muito, tá? Ainda dá para entrar, Joseph? Cara, dá, mas aí você já está forçando a barra. Minha sugestão era esperar ela voltar aqui nesses patamares aqui abaixo, ó, vou até deixar marcado, deixar um sinal aqui, 34,71, já poderíamos pensar em alguma coisa de compra, tá? Mas a gente também tem que ver o contexto do mercado, tá? Pode ser que o barril suba, ela vai embora, não espere mais por nós, tá bom? Uma outra ação que eu dei como sugestão foi Klabin, tá? Klabin é uma empresa exportadora de papel e celulose, tá? Ela veio aqui bem nessa casa aqui do 3,52, né? A mínima dela chegou a 3,52, ó, por acaso. 3,52 e ela começou um movimento de alta. Ok, né? Veio aqui nesses fundos, buscou força para subir. E agora tá, como foi a semana, uma semana mais morna, né? Então ela ficou mais quietinha aqui nesse movimento, certo? Fez esse rompimento aqui que é interessante no gráfico diário, tá? E já começou a dar um movimento de subida novamente. Inclusive, ele já chegou nos 50% aqui, tá? Pessoal que tiver com vontade de entrar em Klabin, pode ser que, de repente, na abertura ela já dê uma oportunidade na casa dos 372, 371, tá? Mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Isso aqui é um estudo falando sobre mercado financeiro, tá bom? E o que a gente tem para essa semana, Joseph? Bom, vamos lá. Como eu falei, o mercado está muito caro, muito esticado, subiu demais. Ele precisa fazer um recuo para fazer esses movimentos de alta e baixa, tá bom? Então, eu olhei aqui uma parecida com o setor de Klabin, né? Parecida no mesmo setor de Klabin, né? Que é papel e celulose, é Suzano, tá? Que é uma boa empresa também, tá? Paga bons dividendos, é uma empresa bem sólida no mercado e que está dando uma oportunidade de compra. Inclusive, ela já fez um bom movimento e eu gosto muito desse movimento aqui, que é chamado de martelo. Né? Eu sempre explico para os alunos o que é o martelo. O martelo é quando a cotação dela abriu aqui, tá? Ela veio aqui embaixo, os vendedores estavam forçando ela para cair, e no mesmo dia, os compradores pegaram e subiram com ela, foram até em cima. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no volume. O volume não foi tão bom. Por quê? Porque veio depois do feriado, a liquidez foi baixa, mas pode ser uma opção nessa casa aqui dos 50,65. O ideal seria que ela chegasse aqui nos 48,70, porque aqui é uma região que já tem um histórico de compra e seria interessante para Suzano chegar aqui para a gente buscar melhores oportunidades. Tá bom, galera? Agora vamos falar de mercado americano. Mercado americano. Gente, tá tudo muito incerto, tá? O mercado, ele é assim mesmo, para quem está começando agora, se acostume com o mercado. Saem notícias, parece que o mundo vai se acabar, mas na verdade são oportunidades que a gente tem de compra, e quando o mercado está eufórico demais, está todo mundo achando que vai subir a vida toda, é o momento que a gente vai encerrar as nossas operações e vai diminuir a nossa exposição ao mercado. A gente sempre vai trabalhar dessa forma, a gente entra no mercado quando o mercado está com medo, está com pânico, e a gente começa a sair do mercado quando ele está eufórico demais.
No caso do mercado americano, vamos olhar aqui o seguinte. Olha isso aqui. Esse aqui é o mercado, o S&P 500, que é o nosso S&P. Lá eles são 3 mercados, tá? Lá são as 500 maiores ações da bolsa, tá? São as ações de indústria, tá? E as ações tecnológicas. Então, S&P 500 maiores ações, tá? A Nasdaq, que são as ações de tecnologia, tá? E o Dow Jones, que são ações voltadas para a indústria, tá? Então, aqui falando do S&P 500, que é o das 500 maiores empresas da bolsa, o mercado está mostrando que ele vai romper esse topo e buscar o topo histórico de novo, tá? Na casa dos 6.149 pontos, tá? E o que esperar disso aqui, Joseph? Bom, o que a gente pode esperar? A gente pode buscar ações, né? O mercado americano tem milhares de ações, milhares não, várias ações de boas empresas, e a gente pode observar ações desse segmento, tá? Eu vou falar dos ETFs. O que são ETFs, Joseph? São códigos de ações da Bolsa Americana sendo cotados aqui no Brasil. Então, você que está aqui no mercado brasileiro, você aí, meu aluno, que entrou no mercado agora, botou aquele teu dinheirinho lá, né, na corretora, seja qual for, Rico, Clear, Toro, Modal não tem mais, mas XP, seja qual for, você vai colocar esse código lá e você pode ter a oportunidade de comprar uma ação do mercado americano ainda estando no Brasil. São chamados ETFs, tá bom? E aí vamos falar do primeiro ETF aqui, tá? Queridinha de muitos, tá? Que é Apple. O código dela é AAPL34, tá? Essa ação, pô, ação de tecnologia, uma empresa super sólida no mercado, né? Vende aí os maiores aparelhos de celulares do mundo, tá? Que são os iPhones, e ela está no movimento de compra. O ideal seria se ela chegasse nessa parte aqui, nos 53,67. Eu não gosto de 66 não, que esse número não é legal, tá? Então vamos botar aqui 56,67 como uma oportunidade. Vou botar até como um alarme aqui. Mas talvez não chegue, tá? Então, pessoal aí que tem mais pressa, tá com vontade de comprar essa ação, pode comprar essa ação nesta região que está aqui, né? Buscando o alvo aqui de cima. Seria mais ou menos 33% de lucro, tá? Então, o alvo seria nessa região aqui, nos 78,01. Tá bom, galera? Aí, mas, Joseph, no alvo, eu vou fazer o quê? Eu vou encerrar tudo? Não precisa encerrar tudo. Você pode tirar metade da posição. Mas eu comprei 2 açõezinhas só. Então vende uma, tá? Você vai ter 30% de lucro, vai ter o capital em caixa de volta para uma nova oportunidade, tá bom? Uma outra é Amazon, que eu já tinha falado semana passada, que eu ainda acho que tá dando sopa aí no mercado, tá? A Amazon, pessoal que conhece, setor de varejo, tá? Muito sólida no mercado americano e no mundo também, e está numa região muito boa, né? Você viu aqui que desceu, numa região onde a gente já previa, tá? Subiu, desceu, subiu. Quando tá esse movimento, você olha no gráfico diário e você vê que ela está praticamente no mesmo lugar. Isso é chamado de acumulação. Acumulação é quando ela tenta descer, mas os compradores começam a empurrar. Ou seja, os compradores eles estão absorvendo as ordens de venda dos vendedores. Beleza, galera? Então esse é um movimento muito legal do mercado chamado acumulação. Um outro setor que é de petróleo, Chevron, CHV 34. CHVX 34. No gráfico diário, ela já deu um movimento aqui de força, tá? No gráfico semanal, fez o famoso martelo. Pessoal que já sabe aí como é que funciona, e numa região de compra. Então, Chevron pode ser uma boa oportunidade nessas regiões aqui, 79,05, né? 78,67, é uma oportunidade de compra para buscar o alvo lá em cima, beleza? Essa também é uma boa oportunidade para o pessoal que quer comprar ações americanas pelo mercado brasileiro. Uma outra mais arriscada é Tesla. Tesla
já desceu aqui onde a gente especulava, né, que ia chegar, já fez os martelinhos dela, já fez uma força e está aqui nessa região. O pessoal que está com vontade de comprar Tesla pode comprar aqui por esse território aqui, por essa região, subindo, pode dar 50% de lucro, tá? Quando que vai ser esse 50% de lucro? Nós não sabemos, tá? O que sabemos é o seguinte, que o mercado ele dá sinais e eles nos deixam rastros dizendo que pode subir ou pode descer. Se isso realmente vai acontecer ou não, a gente não sabe, tá bom? O que a gente sabe é o seguinte, que nós estamos aqui olhando boas ações, boas empresas, boas pagadoras de dividendo que suportaram várias crises e agora estão em movimentos de oportunidade de compra. É isso que a gente vai fazer praticamente todo o tempo na Bolsa Brasileira, ok? E agora nós vamos falar das famosas criptomoedas. E vamos observar como é que está o mercado, tá, de criptomoedas para ver como é que está o andamento das coisas, tá bom? As criptomoedas nos deram uma boa oportunidade algumas semanas atrás e eu já havia falado no grupo a respeito desse movimento. Vamos dar uma olhadinha, tá? Eu estou olhando aqui o Bitcoin, que é a criptomoeda mãe, e a gente chegou aqui nessa região aqui dos 79, 75 por ali, tá? E deu um movimento de compra aqui, ó. Deu o primeiro movimento, desceu mais um pouco, deu o segundo. O alvo de Bitcoin lá em cima, 109.588, que é a máxima histórica, tá? Eu estou olhando aqui pela plataforma Vector. Pode ser que vocês tenham uma diferença, tá bom? Isso é normal, principalmente no mercado de criptomoeda, mas a diferença é muito pouca. Então eu estou olhando aqui pela plataforma Vector e pela corretora Binance, tá bom? Para quem quer comprar criptomoedas, é uma oportunidade você entrar numa plataforma chamada Binance, que é Binance, tá? Você faz seu cadastro, manda um Pix para essa conta e lá você pode comprar suas criptomoedas tranquilamente. A grande sacada da criptomoeda é que você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Não sei se você sabe disso, tá? Então, um Bitcoin inteiro aqui você ia pagar 94 mil dólares. Mas você pode pegar o 0,00001 do Bitcoin e aí você vai pegar o dinheiro que você pode pagar, tá bom? Se eu não me engano, aqui na Binance, o mínimo de operação no Bitcoin são 10 dólares. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é por aí, tá bom? E o pessoal estava perguntando a respeito de Ethereum e Solana. Vamos olhar Ethereum no primeiro aqui, tá? Ethereum, a gente está vendo ela aqui, certo? Fazendo esse zigue-zague aqui, só que ela falhou. O que é isso? O que é falha? O que é falha de movimento? Ela deveria subir, fez um candle, desceu. Ela deveria subir e romper tudo isso aqui. Até tentou, mas voltou novamente, tá? E o Ethereum fez um movimento aqui, né? Como a gente fala de raspar liquidez, ou seja, pessoas que estavam compradas aqui deviam estar com os seus stops nessa área. E aí o mercado, como não é bobo nem nada, veio aqui, raspou essa oportunidade de liquidez e está tentando subir. Se vai subir ou não, eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, para quem está de olho em Ethereum, ela já deu uma oportunidade nesse rompimento aqui de 1.688, tá? No gráfico diário, deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa. Não, não tem nada de relevante. Ela deveria já estar rompendo esse topo aqui para dar continuidade. Ela não fez isso. Ela está com toda a cara de que deve descer mais um pouquinho. E aí entra numa região que a gente está aqui observando como compra na casa dos 1.293 dólares. Tá bom? Então, o pessoal aí que está comprado em Ethereum, eu não venderia, tá? Eu reforçaria a posição a partir desses pontos aqui, tá? Eu acredito que o mercado de criptomoedas, ele vai superar as expectativas. Então, ele vai romper os seus topos, buscando novas áreas de oportunidades, tanto de venda quanto de compra. Então, eu acredito que ela vai romper, o Bitcoin vai romper aquele 109, voltar e dar novas oportunidades. E aí, as outras criptomoedas, elas vêm junto com o Bitcoin, entendeu? Bitcoin subindo, Ethereum subindo, as outras criptomoedas vão subir junto, tá? E o pessoal também estava perguntando de Solana. Vamos dar uma olhada em Solana aqui. Solana, gráfico semanal, praticamente a mesma coisa do Ethereum, né? Ficou nessa região, tentou romper, voltou.
Raspou a liquidez do pessoal, está tentando subir. Eu olharia Solana para quem já está em Solana, tá? Eu olharia Solana a partir dessa região aqui, dos 78, 83 a 79,16 seria o melhor ponto aqui, 79,16 seria o melhor ponto para você pensar numa nova entrada. Ah, Joseph, eu gosto de Solana, o pessoal falou que é boa, eu vou arriscar um pouquinho do meu orçamento aqui, pouca coisa, para buscar essa subida aqui. Então, o que você me diz? Bom, vamos lá, vamos olhar o gráfico diário. No gráfico diário, diferente de Ethereum, Solana já rompeu o topo que estava segurando ela. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu acho mais interessante buscar Solana a partir deste ponto aqui, dos 125,76, 126,01. Vamos arredondar aqui, 126,01. 126,01. Olha, eu vou botar aqui para vocês, presta atenção, tá? Eu acabei não colocando. E aí fez esse movimento, tá? Desceu, subiu, rompeu este topo aqui, e eu acredito que 126,01 seria uma oportunidade. E para aquele que já está em Solana, de 79,16 seria uma boa oportunidade. Ou se aparecesse um novo candle, gatilho, alguma força compradora, que ainda não é o caso. Deu aqui até um candle mais forte, rompeu, então eu compraria para essa região aqui dos 79,16. Tá bom, galera? Esse é o meu pequeno e humilde panorama, tá? Antes de fechar me despedir de vocês, vamos falar aqui também de umas criptomoedas que eu dei uma olhada e achei interessante. Uma delas é CKB, tá? CKB entrou numa região aqui que a gente achei interessante, tá retornando para ela. Então, pode ser que ela venha buscar liquidez e parar aqui, e pode ser que ela venha buscar liquidez e parar aqui. Se vai fazer ou não, é o que eu falo. Nós não sabemos. Nós estudamos e observamos, tá? E temos dado as nossas sortezinhas aí, né? Para dizer assim, muito entre aspas, sorte, no nosso mercado brasileiro. Tá bom, galera? Então, era o que eu precisava passar para vocês, tá? Gostaria de agradecer imensamente o tempo que vocês olharam esse vídeo, tá? Mais uma vez, curta o nosso canal, ative o sininho de notificações, entre no nosso grupo de WhatsApp e participem do nosso grupo de estudo. Lá tem gente, desde o mais iniciante que entrou na bolsa sexta-feira até os mais experientes. Valeu, galera. Forte abraço para vocês e fique com Deus.